Então, vamos responder agora essa terceira questão do módulo de precipitação, exercícios do problema tipo. Então, a gente tem aqui, deseja-se calcular uma cheia afluente, uma barragem, em uma bacia hidrográfica de 350 km², e tempo de concentração de 4 horas. Então, a área da bacia é 350 km², tempo de concentração de 4 horas. Tá? Então, a precipitação, a cheia afluente de uma barragem, essa cheia, a gente está atrás de uma cheia de período de retorno de 100 anos. Essa cheia não é a cheia que a gente utiliza, 100 anos não é o período de retorno que a gente utiliza para dimensionar o vertedor, mas pode ser um período de retorno para calcular uma ensecadeira, um túnel, tá certo? Ali de apoio, se tiver um rio que precise de um desvio, então esse pode ser um período de retorno utilizado para o cálculo desse desvio, porque o período de retorno para o dimensionamento do vertedor é 1000 anos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está usando 100 para esse tipo de infraestrutura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, certo, é calcular a intensidade de chuva. Então, a gente está imaginando que a precipitação intensa nessa região pode ser representada pela IDF de Fortaleza. Então, ótimo. Então, a gente pode utilizar a curva da intensidade, duração e frequência de Fortaleza. Muito bom. Então, nesse caso, a gente já viu essa curva antes, essa IDF antes. A gente tem lá 506,99, o período de retorno, 100 anos, né? 0,18, a duração da chuva, em minutos, ou seja, 4 horas são 240 minutos, mais 8 elevado a 0,82. Aí, com isso, a gente tem a intensidade média, de 38,06, que dá um total de chuva, nessas 4 horas, uma lâmina precipitada de 152 milímetros. Como é que a gente obtém isso? Intensidade vezes a duração da chuva, vai me dar a lâmina precipitada, 152,8. Perfeito. Só que aqui tem um ponto importante que precisa a gente agora adicionar para vocês. Que a gente tem uma possibilidade de ter que implementar uma redução de área. O que é que significa isso? Quando a gente tem essa intensidade calculada pela IDF, a gente imagina que a gente está calculando a intensidade no epicentro da chuva, da precipitação. Né? Então, se a área é muito grande, principalmente em regiões onde a gente tem uma chuva convectiva muito grande, que a chuva convectiva, normalmente ela tem um domínio espacial menor do que, por exemplo, as chuvas frontais, né? Então, a chuva associada a subidas de frentes frias, esse tipo de coisa. A chuva convectiva, às vezes, ela tem uma ocorrência menor. A célula convectiva, ela tem uma área menor do que, por exemplo, essas chuvas são mais regionais, né? Então, em função disso, a gente aplica, também nas outras acontece isso, mas principalmente na convectiva, a gente aplica uma redução de área, tá certo? Uma redução de área. Então, cada região tem sua equação de redução de área. Por quê? Porque cada região tem uma característica mais por chuva convectiva, outra mais por chuvas frontais, etc. Então, para cada região, a gente tem uma curva regional que caracteriza essa redução da intensidade com a área. Então aqui, a gente tem uma equação regional, que é essa aqui, ó. Aqui, essa redução de área que eu estou me referindo é essa aqui, ó. Se a área da bacia é menor do que 25 km², eu não faço redução nenhuma, certo? Eu considero a chuva no ponto igual a chuva na área. Mas, se eu utilizo áreas maiores do que 25, eu vou aplicar uma certa redução de área. Vai ter uma equaçãozinha, que é essa aqui, ó, 1 menos 0,2 log da área dividido por 25, certo? Que eu aplico para fazer esse cálculo dessa redução de área. Essa equação é uma equação empírica, certo? Construída a partir de uma regionalização. Então, eu tenho essa queda aqui, essa redução de área implementada por essa equação. Tá? Então, é equação regional. Tem outras regiões têm outras equações, né? Associadas a isso, mas a gente utiliza muito aqui no Nordeste Setentrional, em especial aqui no Ceará, essa equação. Tá bom? Então, é para sinalizar isso aqui. Como a bacia tem as 350 km²,
aqui a gente aplica essa redução de área, ó, que vai ser a precipitação multiplicada aqui por esse fator de redução, tá? Então, com isso, a precipitação total que a gente vai ter na bacia não vai ser o 152, a precipitação na área vai ser 103,8. Aí a pergunta é, sempre a gente aplica isso? Se a gente tiver, então, a chuva pontual, sim, vamos aplicar esse redutor de área. Se a gente já calculou a chuva na bacia por Thyssen, então a gente já considerou essa variabilidade espacial da precipitação, tá? Então, se eu fizer um Thyssen diário, tá certo? Eu já não preciso fazer a aplicação desse redutor de área, tá? Se eu utilizei algum mecanismo de interpolação de vários postos na bacia, não há mais a necessidade, porque eu já incorporei esse efeito de área naquela análise que a gente fez. Mas, se não, eu incorporo, tá? Senão, se é uma chuva pontual, como essa aqui, do EDF, então a gente termina fazendo isso. Então, com isso, então, já tem um total de precipitação. E a segunda a pergunta central é calcular aqui o hidrograma, o ietograma, tá certo? Então, o que é o ietograma? O ietograma é a variação da intensidade de chuva com o tempo. Então, aqui a gente vai calcular um ietograma sintético, certo? Esse ietograma sintético que a gente vai utilizar aqui é um ietograma triangular. Só tem ietograma triangular? Não. A gente tem um ietograma possível, é considerar a chuva constante, tá certo? Então, nesse caso, eu simplesmente pegaria esse 114,8, 103,8, dividiria por 4, e a gente teria uma chuva constante durante as 4 horas. E que intensidade? Então, é só pegar esse aqui, ó, 113, e dividir por 4. Eu ia ter uma chuva constante nas 4 horas de 28,46 milímetros de chuva, tá? Então, esse é um ietograma possível. Só que esse ietograma constante, ele tem um pecado. Quais são os pecados dele? O primeiro pecado é porque a gente já analisa intuitivamente, ou a partir das nossas observações mais diretas, que a gente tem a chuva começa fininha, né? Ela aumenta a intensidade e depois diminui. Então, a nossa observação, ela sinaliza que há, então, um comportamento similar a esse, que ela sobe e depois desce. Mas esse não é o principal problema do ponto de vista numérico. A gente podia dizer, não, represento de forma constante. O problema central aqui é que a curva de filtração de Horton, que nós já vimos também lá no Pensando como Hidrólogo, ela tem esse decaimento exponencial. Então, quando ela decai exponencialmente, o que é que vai acontecer? Nesse momento aqui, olha, que ela tem uma maior capacidade de infiltração, é o momento que a intensidade é menor nessa. Na outra, eu já infiltro mais, certo? E quando chega aqui, nesse momento, onde a capacidade de infiltração é menor, a intensidade de chuva é maior. O que é que está significando isso? Que a intensidade de chuva menos a infiltração nos dá o escoamento superficial direto, tá certo? Que a gente chama de precipitação efetiva. Ou seja, nesse hidrograma triangular, eu vou ter precipitações efetivas maiores do que no ietograma triangular, eu vou ter precipitações efetivas maiores do que no ietograma de precipitação uniforme, tá certo? Distribuição uniforme da chuva. Então, aqui, eu estou a favor mais, assim, de como se comporta o fenômeno e produzindo escoamentos maiores e a favor da segurança, tá certo? Do ponto de vista de eu estar calculando aqui uma cheia uma cheia maior do que a outra, tá certo? E possivelmente mais próxima do que a gente vai observar na realidade. Então, em função disso, é que a gente recomenda mais a utilização do ietograma triangular ou de um terceiro tipo de ietograma, que ainda não falei, mas vou falar agora, que é o ietograma de blocos, tá certo? De blocos alternados. Então, esses ietograma de blocos alternados e o triangular são mais interessantes, e o ietograma de bloco alternados, ele é um ietograma que pessimiza muito a precipitação. Ela é quase, a probabilidade dela acontecer relativamente até mais baixa, porque ela aninha a pior situação da chuva de 5 minutos, com 10 minutos,
15 minutos, etc., ou ΔT que eu utilizei de referência, que eu estou usando 5 para poder mostrar, porque a laninha, a pior situação que pode acontecer por um dado período de retorno, né? Então, ele é bem pessimizado. Então, a gente vai ver agora esse etograma triangular. Então, nesse etograma triangular, a gente vai ter aqui uma fração do tempo de subida, tá? Se eu tenho aqui a duração da chuva, TD, a gente vai ter 0,4, 0,5, é o tempo de subida, ou seja, ele sobe, ele vai ter o pico na metade da duração ou em 40% da duração, essa é a questão. E aqui no nosso caso, ó, eu coloquei 0,4 de TD, certo? A intensidade máxima agora vai ser dada por uma equaçãozinha que é simples, né? Porque que é o seguinte, ó, o total de precipitado, que é essa área aqui, né? Total precipitado é I vezes I T, né? Integral, né? De IDT, certo? Ou essa somatória aqui dessas intensidades aqui. Então, eu tenho essa área aqui como sendo o total precipitado. Que é essa área? Base vezes altura dividido por 2. Então, intensidade máxima vezes TD dividido por 2 vai ser o total precipitado P. Então, I vezes TD dividido por 2 é P. Então, eu boto lá 2P sobre TD, me dá o I máximo. Certo? Então, fácil assim. Então, com isso, eu tenho o valor da intensidade máxima, que vai ser 2 vezes a precipitação, dividido pela duração da chuva. No nosso caso aqui, esse D6 aqui, que são 4 horas. Quem vai ser o TD? É a duração da chuva. A gente sabe que a duração da chuva de projeto é igual ao tempo de concentração, já usamos, inclusive, essa informação para resolver o item A. Então, a gente calcula agora aqui, são 4 horas. Então, qual vai ser o tempo de subida? 40% vezes 6, isso aqui é um parâmetro. Vezes a duração, e dá 1,6 horas. Então, esse tempo de subida é de 1,6. Qual vai ser o tempo de descida? 4 menos 1,6. Aí, aqui, só para facilitar aqui, numericamente, essa aqui vai ser uma reta, que vai passar pela origem, e o seu coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? I máximo dividido por RTD. Pronto. Então, com isso, eu tenho condição de calcular aqui essa subida dessa equação, por essa equação. Certo? E aqui, eu vou ter a equação da reta dessa descida. Certo? Eu vou ter a equação da reta de descida. Então, até o pico, até esse horário de 1,6, eu vou ter a reta da subida. De 1,6 em diante, eu pego essa reta de descida. E aqui é só para fazer essa combinação. Tá? Pronto. Muito bem. Nessa subida aqui, as duas são iguais. Então, aqui eu só peguei o menor dos dois, já simbolizava. Outra coisa é se, podia colocar um se aqui também. Se o tempo for menor do que 1,6, pegue I1. Se o tempo for maior do que 1,6, pegue I2. Tá? Então, com isso, eu tenho qual o valor do meu hietograma triangular expresso aqui nessa coluna E, tá certo? Aqui em azul. Tá? Pronto. Então, eu posso usar essa intensidade de chuva depois como sendo a intensidade de chuva do meu hietograma de projeto, e a gente vai ver mais na frente como é que a gente pega essa intensidade de chuva do hietograma e transforma em vazão. Mas na frente, quando a gente estiver calculando aqui a cheia de projeto, a fluente ou barramento, mas essa informação do hietograma ela é chave. Tá bem?